olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, tratando hoje de um assunto muito legal, dando continuidade às nossas conversas sobre o Antigo Egito, né? Sobre o Egito. Antigo é a força de expressão, né? Porque Egito é sempre Egito, né? O que está para ser... Não foi descoberto nada sobre o Egito ainda, nada, nada. Muitas coisas da nossa história, a maioria das coisas da nossa história é só uma ponta de iceberg, né? Não sei como é que vai ser o desenvolvimento daqui para frente, né? Mas isso vai ser, olha, para quem viver verá. Esse é a melhor expressão. Então, hoje eu trago aqui meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, especialista nisso, Auner aí do Pilar de Hermes, que é um site fabuloso, que está aí, você vai ver o caractere, você já conhece, porque a gente vem divulgando, uma escola iniciática muito boa, e já tem anos e anos de manutenção, de vivência. Eu sei o quanto é difícil manter isso. Paulo já vai nos dizer sobre isso. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Como é que você... Oi, querido. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você e com vocês todos aí. Eu estou muito bem, graças a Deus. Antes da gente começar a conversar, eu quero ler para o pessoal aqui a mala direta que eu enviei sobre o tema que nós vamos abordar hoje, que as pessoas vão tomar ciência agora. Cadê? Está aqui, ó. O milenar Antigo Egito apoiava sua grandeza num tripé fundamental: a casa da vida, casa da morte e a casa do faraó. Esse é o tema de hoje que nós vamos abordar: casa da vida, casa da morte e a casa do faraó. O conhecimento, o sacerdócio, os mistérios da vida e da morte e os assuntos temporais e de Estado formavam essa estrutura trina, baseados no microcosmo e no macrocosmo. Funcionou com sucesso e maestria durante milhares de anos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Paulo Iannuzzi, que está aqui mais uma vez nos honrando com a sua presença. Paulo, vamos... o pessoal está ávido pela continuidade dessas conversas, porque nós estamos abordando de uma forma, você está abordando, de uma forma diferenciada, né? Então, nos aprofundando mais, você tem um conhecimento mais amplo, digamos assim, porque você é um pesquisador nato, né? Não se limita a usar a viseira, né? Você abre o seu horizonte para outras possibilidades. Isso é bom porque isso agrega e fundamenta melhor os seus estudos e as suas convicções. Me fala um pouquinho, então, sobre... Vamos começar, para quem está nos vendo só hoje, está te conhecendo hoje, fala um pouquinho sobre o Pilares de Hermes, que é um portal, é uma casa, é uma escola. Como é que você define o Pilares de Hermes? Muito boa noite a todos. Obrigado, querido Eustáquio, irmão de tantos anos, por mais essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que, como eu sempre digo, investem seu precioso tempo nesse trabalho, nos apoiando, prestigiando, estando conosco. Muito obrigado pela presença de vocês todos. O Pilares de Hermes, como o próprio nome define, é uma escola de mistérios eclética, holística, que abrange praticamente todos os ramos do conhecimento oculto, milenar e transmilenar iniciático, e conhecimentos correlatos, inclusive, em alguns momentos, com respaldo na ciência atual. Embora a visão e o trabalho seja muito além do materialismo, como qualquer outra escola de mistérios séria que se dedique a esse processo. Ela foi refundada em 1996, aqui no Rio de Janeiro, por meu intermédio, apenas como um canal transmissor e responsável neste momento, mas é curioso porque não tem muito tempo, coisa de 3, 4 anos, que me foi aberto que é uma escola que já existia no Antigo Egito, mais precisamente em Heliópolis, capital espiritual, junto com Mênfis, do Antigo Egito, muito antiga. Heliópolis é um nome grego para Anu ou Ani, à beira das pirâmides, em especificamente 3.254 a.C. E vem das escolas de mistério do Sr. Ptah e ligada à escola Atlantes, Olho de Horus. Tá? E se baseia no que outras escolas atualmente retransmitem
sobre a ciência das idades, basicamente, e uma abrangência conforme foi colocado. Então, nós temos lá cursos, vivências, conferências, seminários, estes de um dia inteiro, todo o último sábado do mês. Reabriremos para o presencial em muito breve. E agora também online, com o canal Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Eu agradeço aqui a você, Eustáquio, essa oportunidade de divulgar esse trabalho. Então, tratamos de ufologia em todos os níveis, tratamos de civilizações antigas e seus textos sagrados, basicamente Antigo Egito, mas outras também, aspectos mitológicos, também com base cabalista, a Cabalá, a ativação do Merkaba, e outros assuntos correlatos ligados também, por exemplo, à sociedade teosófica e esses tipos de assuntos tratados. Basicamente, é isso. Maravilha, olha, e eu referendo porque o Paulo eu conheço cerca de 30 anos já, e eu não estaria divulgando nem convidando ele aqui se ele não fosse uma pessoa idônea, se ele não fosse uma pessoa correta, se ele não fosse um estudioso pé no chão, se não tivesse conteúdo para isso. Então, eu recomendo, eu referendo, e está aqui. Nós caminhamos juntos, cada um no seu lugar. O Paulo está no Rio de Janeiro, hoje eu estou em Florianópolis, tem outros irmãos espalhados pelo mundo. É isso, ninguém caminha sozinho. Nós estamos sempre, independente da distância, nós estamos de mãos dadas, dando uma oportunidade para o outro para divulgar o seu trabalho, e assim que se faz, né? A união faz a força e facilita também a gente se conhecer. Paulo... A mão lava a outra e somos peregrinos cósmicos. Não tenha dúvida, é isso aí. Cada hora num lugar, no que o Criador, para onde o Criador nos envia. É isso aí, falou tudo. Paulo, me diz uma coisa, interessante esse tema aqui, eu não fazia a menor ideia até a gente abordar isso aqui. Casa da vida, casa da morte, como é que é isso? É interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Realmente é muito interessante. Até dentro do estudo oficial egiptológico, uma classificação básica da estrutura do Antigo Egito é justamente alicerçada nesses 3 princípios, como os indianos chamam nesta tricaia, né? Nesta tríade: casa da vida, casa da morte, casa do faraó. Isso. O termo casa aí não significa propriamente uma estrutura física, embora elas existissem, mas sim um processo institucional geral, né? Em termos de princípios científicos, filosóficos, artísticos e religiosos. Não numa religião propriamente dita, como nós hoje em dia conhecemos, em termos institucionais e estruturais, mas religião no sentido do religare, e seus processos de conhecimento das leis naturais e a alquimia e magia em relação a isso, né? Isso, por exemplo, seria a casa da vida, né? Tem muito mais coisa, a gente vai chegar lá. Então, o termo casa, ele, na verdade, representa, inclusive, questões familiares, questões de clãs que estão interligadas a determinados trabalhos. Nós temos muito uma herança disso no judaísmo, principalmente na época de Cristo e um pouco anterior, quando encontramos o termo que depois se espalhou pelo mundo, né, relativo a essas casas. Todos já devem ter visto, ouvido falar do chamado, um exemplo, do famoso filme Ben-Hur, né? Opa! Então, então, o nome todo de Ben-Hur era Judá Ben-Hur. Esse Ben é o mesmo que de, é o mesmo que dá para o português, sim, é o mesmo que von para o alemão, é o mesmo que fan para o holandês, e assim todas as línguas. Ou seja, Judá Ben-Hur. Ben quer dizer, em árabe, é Ibn, quer dizer casa de, né? Judá Ben-Hur, ou seja, Judá de Ur, ou seja, da casa de Ur, da família de Ur, do clã de Ur, né? Então, José da Silva, ou José de Silva, da casa Silva,
do Olha clã. que interessante. Você tá me lembrando, porque agora você me remontou lá para o nome de Jesus, né? Exatamente, eu ia chegar lá. Ben Pandira, né? Fala sobre isso também. Exatamente. E Yeshua ben Pandira, ou seja, Exato. Yeshua, que é um nome comum, naquela Tá, época ainda hoje é Jesus, é um nome próprio, tá. é da casa de Pandira. Né? Olha só. Judá ben de, ou da casa de Pandira. Então, a questão que surge, em verdade, no Antigo Egito, transmilenar, é um dos legados que o Egito deixou. Então, casa tem um aspecto muito mais abrangente do que um lugar físico, especificamente, onde ocorre uma série, vamos dizer, de aprendizados, ensinamentos e oficinas. Tá? Então, baseado nessa tríade, nós temos uma estrutura geral para o que foi o Antigo Egito, em termos organizacionais, em termos estruturais da sociedade. Primeiro, a Casa da Vida, tá? Que tem até um hieróglifo para isso, que é um retângulo com uma abertura embaixo, né? Simbolizando uma casa e uma entrada. Sim. E nessa entrada você tem a cruz Anr, ou a cruz ansata entrando, e a cruz ansata significa vida, em todos os amplos sentidos. Né? Então, Per ou Peranr era o nome egípcio da... Paulo, cabe uma coisa aí, antes de você dar sequência. Você falou da Ankh, isso é muito importante, porque, primeiro, que essa cruz que você se refere, ela é muito mais antiga do que cristianismo, do que uma série de outras. Sim. Então, fala um pouquinho sobre ela, o significado dela, por favor, antes da gente estar dentro da sequência, porque a gente vai esclarecendo devagarinho. Como você esclareceu bem aí, que eu não fazia nem ideia desse significado do bem. Tá. A cruz, ou a cruz ansata, ou a cruz da vida, que é aquela cruz com um laço em cima, isso, com uma oval em cima. Primeiro, ela representa o ser humano, a cabeça e o ser humano com os braços abertos. Tá. Então, é uma projeção do micro-universo que o ser humano é, tá? Em todos os níveis de existência. Então, os egípcios faziam muito disso, projetar em suas estruturas e na sua iconografia simbólica a própria divindade dentro de nós, que é justamente o meio caminho entre o macrocosmos e o microcosmos. E é uma cruz, como você bem disse, uma representação simbólica, um dos chamados hieróglifos sagrados muito antigos, da época da Atlântida ainda. E, em verdade, ela parece mais uma chave ou um aparelho do que qualquer coisa. Ela poderia ter sido muito bem um aparelho ou uma chave para abrir algum mecanismo em algum nível existencial. Uma vez que nos próprios textos e nas pinturas e relevos que se encontram no Egito, somente os deuses poderiam carregar a cruz Ankh, e ainda mais pela alça. Nem os sacerdotes podiam, nos seus símbolos ornamentados, pegar a cruz Ankh, tá? Apenas ornamentá-la em determinadas ocasiões, determinados cerimoniais, tá? E jamais pegar pela alça. Isso é um atributo somente dos deuses. Se nos remetermos a épocas mais antigas da origem disso, que era na Atlântida, onde os deuses conviviam com os homens, podemos ter também uma interpretação, vamos dizer assim, astronáutica disso, né, de seres que aqui estiveram, oriundos de outros lugares, e que portavam objetos. Isso nós encontramos nos relevos sumérios, nós encontramos nos relevos egípcios, hindus, e assim por diante, de determinados instrumentos ou aparelhos representados simbolicamente, transformados em símbolos sagrados com o tempo. Né? Aquela velha história do sábio, o sábio do filósofo que virou cientista, que virou sacerdote, que virou mago, que virou bruxo, ao longo do tempo. Né? Então, isso vale também para determinados símbolos, aparelhos, ou possivelmente aparelhos que com o tempo se transformaram em símbolos sagrados.
Tá? Então, como tem um significado muito profundo de abertura de portas da consciência para o que os egípcios chamavam de interação com a mentes, que é o plano astral ou realidades existenciais mais sutis, o Ankh era uma das chaves de expansão e abertura de consciência para isso. Tá? Por isso que é chamada a cruz da vida, a vida em todos os sentidos, inclusive no aspecto da tradição mitológica egípcia a partir de Osíris, com respeito à ressurreição. Olha. Tá? Então, existem muitos elementos obscuros ainda para nós com respeito à iconografia simbólica egípcia, especialmente no Ankh, onde a profundidade com respeito à chamada cruz da vida, esse significado da cruz da vida vai além, né, do que hoje o ocidental entende como vida. Né? Então, é um simbolismo muito antigo e que tem muitas nuances. Provavelmente, eu pelo menos penso dessa forma, até que me mostre o contrário, que o Ankh, a cruz ansata, foi uma chave ou um aparelho para alguma coisa. Né? E hoje, Paulo, como é que é hoje no Egito? Eles respeitam o Ankh ainda ou já é uma coisa que é mais simbólica hoje? Não, já é muito simbólica hoje em dia. Puxa, que pena, né? Interpretada como todos os elementos antigos, não só no Egito, né? É interpretado cientificamente como algo mitológico, algo simbólico, com raríssimas exceções, uma vez que muitas descobertas estão sendo feitas. Aliás, foi até bom você tocar nisso, porque nós estamos vivendo um momento de descobertas e redescobertas de civilizações antigas, de conhecimentos e instrumentos que vão ser úteis à humanidade novamente num futuro breve, porque estão associados justamente a determinadas descobertas científicas que estão ocorrendo hoje, que vão levar ao que o J.J. Hurtak e outros já tinham mencionado, da ciência tendendo para o aspecto espiritual e o aspecto espiritual tendendo para o aspecto científico. Tá? Saindo dessa ortodoxia material de uma forma lenta e gradual que ainda vivemos hoje, principalmente no Ocidente. Se você observar bem, por questões até da época que vivemos, do Kali Yuga e da situação momentânea da sociedade planetária, especialmente no Ocidente, o ocidental perdeu seu norte espiritual. O ocidental perdeu as suas bases espirituais. E de conhecimento profundo, verdadeiramente esotérico, porque o ocidental, ele infelizmente ficou muito superficial, em todos os níveis. E essa profundidade já está fazendo falta, e chegará um momento na humanidade, que não está muito distante, que reaprenderemos novamente com os antigos, pegando essa referência, para aprofundarmos na ciência do nosso eu e na redescoberta de quem realmente somos e a nossa interação com o universo, coisa que esquecemos principalmente no Ocidente nos dias de hoje. Ô, Paulo, você tem toda a razão, eu coaduno com o seu pensamento, mas isso sempre foi escondido do ser humano. Como é que você está falando agora que isso vai vir à tona? Qual vai ser o mecanismo que vai trazer isso à tona, disponibilizar para a humanidade essas coisas que todos esses tempos, todos esses milênios nos foram coibidas, vamos dizer, tiraram da gente? Hoje em dia, o número de descobertas, além de ser muito grande e contundente, e será cada vez mais, não foge à mídia. Nós vivemos um momento único no planeta em que, em instante real, você tem acesso a qualquer informação. Sim. Né? Então, obviamente, isso, ou qualquer grande informação, é uma hora ou outra vazada. Né? E uma coisa vai levando a outra. Isso é um aspecto. Segundo, a humanidade caiu, obviamente, dentro de um processo. Aí a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque é um círculo vicioso, né, que ficou completamente ignorante e alheia a esses conhecimentos, a essa profundidade. De um lado, porque foi escondido na humanidade, e por outro, que a humanidade se acomodou de tal forma que também a grande maioria não tem o menor interesse, tem o seu foco voltado para coisas que não são prioridade, que aconteceu na Atlântida e
originou o chamado deicídio Atlante, e a partir dali caímos cada vez mais na materialidade. Isso é um ciclo normal. Conforme o Kali Yuga vai encerrando e um novo ciclo vai se abrindo, uma nova estrutura ambiental vai naturalmente acontecendo. E isso não é da noite para o dia, isso leva um tempo, até que, ao adentrarmos a sexta raça raiz, estamos na quinta sub-raça da quinta, indo para a sexta sub-raça, ainda temos a sétima pela frente antes de entrar na sexta raça. Quando entrarmos na sexta raça, já seremos uma humanidade diferente, um planeta diferente, fisiologicamente uma humanidade diferente do que é hoje, em termos até de biotipo, e com almas mais preparadas para receber e abrir a mente para determinados conhecimentos. Mas o momento é agora. Detonar o processo em todos os sentidos de abertura de consciência para o que vem por aí, e a mudança vibracional planetária que já começou, leva, a partir do momento atual, de uma forma muito pálida, muito anônima, muito discreta, mais atuante, um caminho cada vez mais consolidado com o tempo para que haja uma abertura suficiente de seres mais evoluídos encarnarem aqui e continuarem com esse processo cada vez mais, até chegar no ponto em que teremos uma predominância invertida no planeta, e isso vai demorar ainda um pouco, mas o processo já começou, do que nós temos hoje. Diante do panorama atual, o que está sendo dito aqui é utópico. Não tenha dúvida. Sim, mas isso é uma aparência, isso é um véu. Porque a gente sabe que por debaixo desse véu, ou desses véus, né, a grande loja branca age. As hierarquias superiores que gerenciam o planeta agem. A gente sabe que Bagadas, Duat, Agartha, Shambhala, Lord Melquisedeque e todos os grandes avatares do Cristo e do Buda agem. E não é necessário que se haja abertamente até o momento certo. Né? Então, essa ação também vai burilando o processo para quem tiver esse merecimento continuar. Quem insistir nessa vibração caótica em que nos encontramos, simplesmente não reencarnará aqui, sairá daqui para outro lugar. Enfim. Paulo, voltamos à casa da vida, então. Da vida, vamos lá. Foi muito providencial esse parênteses, e extremamente esclarecedor, muito bom. Também acho, que bom, fico feliz. O Peraá, a Casa da Vida, não, a Casa da Vida não, Perang, ela reunia, primeiramente, começa pelo mito egípcio. Osíris foi morto pelo irmão Sete, deus do submundo, antagônico à luz dentro do mito, desequilibrando o processo. Depois veio Horus e reequilibrou o processo, né? Filho de Osíris. E Osíris foi morto e esquartejado. Ísis rejuntou os pedaços, menos o falo, que foi perdido no Nilo, né? Colocou-os no primeiro sarcófago elaborado por Anubis, deus do submundo, e Ísis levantou seu véu e soprou seu alento de vida nas narinas, e Osíris ressuscitou. Olha. Muito bem, mas antes disso, quando ele foi esquartejado em 15 pedaços. O falo, 15º, foi perdido no Nilo, e os outros 14 foram distribuídos ao longo do rio Nilo, nas margens. Desses 14 saíram 14 templos e 14 cidades principais que se formaram em torno dos templos. Cada templo com uma divindade primordial de adoração e culto, né, que são os orixás que a gente conhece hoje, isso a gente já comentou na outra live, e acompanhado de mais 8 divindades colaterais, que a gente encontra isso hoje no culto afro como os Odus, ou os orixás derivados de um principal. Né? Então, fazendo uma Enéada, no Antigo Egito, tudo girava em torno do número 9. Tá? Então, as chamadas Enéadas dos deuses, tanto que Plotino, milênios mais tarde, vai escrever a Enéada,
ele que foi neoplatônico, né, discípulo de Amônio Sacas. Ele escreve a Enéada, baseado justamente nas Enéadas dos deuses e do sistema de Enéadas do Antigo Egito. Tá? Então, nós temos para todos esses templos, eram casas da vida, ou seja, lugares onde só os escribas e os sacerdotes e os formandos entravam ou frequentavam. Eram lugares de arquivos, bibliotecas e principalmente reprodução de manuscritos. Por isso que só os escribas também tinham acesso. Esses templos são conhecidos hoje, Paulo? As ruínas estão lá no Egito para quem quiser ir visitar. Ok. Então, dentro dos templos, nós tínhamos as casas da vida propriamente ditas, em termos materiais, onde existiam os arquivos, as bibliotecas, as reproduções de manuscritos. A reprodução dos manuscritos estavam ligados aos festivais de Osíris, porque como Osíris ressuscitou, o conhecimento teria que ser uma vez por ano reproduzido. Ou seja, renascido em homenagem a Osíris, né? Para a perpetuação daquele conhecimento. Então, os conhecimentos principais, ano por ano, eram reproduzidos pelos escribas nesses elementos da Casa da Vida. E na Casa da Vida existiam sacerdotes que ensinavam, né, astronomia, matemática, arquitetura, medicina, biologia, alquimia, magia, os princípios relativos ao cosmos, cosmogonia, cosmogênese, antropogênese. A Atlântida estava viva no Egito, então, né? Estava. Tanto como na Índia Antiga. Tanto que a Índia Antiga é considerada esotérica e teosoficamente e eubioticamente como a mãe da humanidade, enquanto o Egito, pai da humanidade atual, né? Pós-Atlântico, vamos dizer assim. Pós o deicídio e pós o cataclisma que afundou as três partes da Atlântida, uma por vez, e depois o último que afundou Poseidones, que foi o dilúvio, que por sua vez foi programado, foi planejado, orquestrado. Não foi um evento fortuito da natureza. Bom, então, dentro da Casa da Vida, do Peranj, ou Feranj, você estudava e se formava nisso tudo. Quem se formava na Casa da Vida? Os sacerdotes e os hierofantes. Os sumos sacerdotes e hierofantes. Né? E as sacerdotisas. Existiam os templos só para as mulheres, para as sacerdotisas e grã-sacerdotisas, e os templos só para homens. Não existia necessidade do celibato, só a partir do hierofante e dos grão-sacerdotes. Tá? Mas ninguém podia contar para o outro os segredos. Formavam famílias, etc. Tal, mas o templo era vedado ao público. Era uma grande universidade em todos os níveis, inclusive espiritual. Tá? Isso começou em termos de o Egito oficial unificado, tá? No templo de Heliópolis, que existem vestígios até hoje. Eu estive lá, à beira das pirâmides. Era a grande Harvard da época, o templo de Anu, que é o nome original egípcio, Anu ou Ani. Não se sabe a pronúncia correta. Aliás, não se sabe até hoje. Não se sabe se era Akhenaton, não se sabe se era Akhenaton, se era Akhenaten ou Akhenaten. A pronúncia correta se desconhece. Hoje em dia, pega-se como convenção, uma coisa ou outra, né? Algumas baseadas, como até foi dito em live anterior, um resquício da missa copta, que você encontra no Egito, mas a pronúncia real, com raríssimas exceções, hoje em dia você tem. Então, dentro desse processo, a criança ela era levada ao templo, ela podia, passando por uma série de testes e pré-requisitos, admitida ao templo para a sua formação sacerdotal, que era uma formação completa, em todos os níveis de conhecimento, de ciência e de magia e em ter relação com o cosmos, com os deuses.
né? Inclusive no aspecto das sensitividades parapsíquicas, paranormais e psicomediúnicas também. Tá? Embora a psicomediunidade não fosse a base do processo, a base era no conhecimento, tá? Para o indivíduo se situar melhor e dominar todos esses processos. Essa história que vemos na Bíblia de Moisés transformar o cajado numa cobra e os sacerdotes egípcios também colocarem as cobras ali, os cajados ali transformados, isso existia como princípios magistas que eram aprendidos nos templos, guardados, obviamente, às devidas proporções. Então, quando o menino ou a menina estava com o início da sua Kundalini maturada ou no processo final de maturação, que se dava entre os 13, se dá até hoje, isso é fisiológico, entre os 13 e 14 anos. Por isso que, tradicionalmente, no meio judaico, você tem o bar mitzvah do menino aos 13 anos, você tem a menina debutando aos 15 anos. Isso tudo vem do Antigo Egito com respeito à parte de anatomia oculta, fisiologia da Kundalini. Né? Começa a se maturar a partir dos 13, 14 anos. E a primeira iniciação, por conta da Kundalini maturada, que, aliás, não se deve fazer iniciação em criança até que a Kundalini esteja maturada ou no estágio final de maturação, se dava justamente nessa idade. E ele começava a ter acesso a todo o processo de conhecimento, né? Começando aos 13 anos. Isso tudo era a estrutura básica da Casa da Vida. E ele ali se formava em Heliópolis, depois ele passava para um outro nomo, ou uma outra província. Nomo é um termo grego ligado ao que os egípcios entendem até hoje como província. Então, como eram os 42 livros do deus Thoth, que deram origem ao Caibalion, né? Os 42 livros sagrados da ciência oculta hermética, compilados por Imhotep, a partir dos ensinamentos da divindade Thoth, ou Tehut, no original egípcio, que foi quem, teoricamente, começou, ainda na Atlântida, a chamada Casa da Vida, ou Feranj, tá? Existiu no Egito, e existe até hoje, os chamados 42 nomos, ou 42 províncias, cada uma de acordo com um dos 42 livros de Thoth. A base do que hoje nós entendemos como Caibalion, Tábua de Esmeralda e Corpus Hermeticum. Esse último, já um tratado puramente grego. Tá? Então, nesses 42 nomos, num desses, o formando no sacerdócio ia servir com os seus dotes, as suas possibilidades, todo o seu conhecimento e talento. Isso ia girando. Tá? Agora, para gerenciar um determinado templo, um aspecto da Casa da Vida, era necessário que o grão-sacerdote, ou sumo sacerdote, relativo àquela Casa da Vida, tivesse uma afinidade energética, espiritual, metafísica, com aquela divindade representada, chefe, né, patrona daquele templo. Né? Nós encontramos muito isso hoje, repito, no candomblé. Né? Um pai de santo, um zelador de santo, ou uma zeladora de santo que é raspado, por exemplo, para Ogum, não pode gerenciar uma casa cujo patrono é outro orixá diferente, vice-versa. Né? Por uma questão, e ele é raspado, vamos dizer assim, ele é iniciado nos atributos daquele orixá, porque existe um vínculo dele espiritual, energético, com aquele orixá que ele melhor responde e que está, vamos dizer assim, vibrando no seu coronário, no seu ori. Fazer a cabeça, o termo apropriado. Que é isso, né? Fazer a cabeça, e cabeça em Yorubá é ori. Chá vem do termo, acho que isso já foi falado aqui, vem num termo persa, que quer dizer rei ou senhor. Isso. Né? Então, orixá quer dizer senhor da cabeça. O interessante é um termo de origem persa e parar lá no meio da África. Mas isso aí
história, como outra Ifá história. e como outros, né? Tanto que o termo do xadrez, que também tem origem persa, em princípio, checkmate, Checkmate, exato. né? Vem do termo Shah-mat, ou seja, o rei está morto. Olha, Então, você olha aí, ó. começa a ver os meandros disso. Vai longe, né? Vai longe o Pirâmide negócio. invertida. Pois é, pirâmide invertida. O negócio vai abrindo de uma forma fantástica. Então, a Casa da Vida reúne todos esses processos que é a estrutura do conhecimento e atividade espiritual do Antigo Egito, até mesmo o faraó está vinculado à Casa da Vida e obtém dela os seus conselhos para as suas questões de Estado, que é a Casa do Faraó. Puxa, mas antes eu quero saber, e a Casa da Morte, como é que fica aí? Antes Vou de chegar chegar lá, então. Vou falar sobre a Casa da Morte antes de entrar na Casa do Faraó, então. Qual é a ordem certa, Não tem Paulo? ordem, porque Não as tem três estão ordem. interligadas. Tá, perfeito. Tá? Perfeito. É o 3 em 1. Tá, 3 em 1. De Perfeito. novo, 3 em 1. E 1 em 3. Né? Ok. Em essência, é uma O coisa, uno no mas todo e o todo no uma uno. trina. Né? Então, uma não existe sem a outra. Tá. Então, se temos a Casa da Vida, temos a Casa da Morte, que é a vida no além. Ao contrário da Casa da Vida e da Casa do Faraó, não existem templos. Opa. Anubis, que já é uma transliteração grega de um dos termos, um deles é Antu, o termo original egípcio, ou seja, o deus Anubis, o deus do submundo, o deus do além-túmulo, o deus da morte, aquele que conduz a alma à chamada Casa da Verdade, que é o Tribunal de Osíris. Tá? Esse arquétipo, essa divindade, não tem templo. Você chega no Egito, tem o templo de Bubastes, da deusa Gato, tem o templo de Sekhmet, templo de Osíris de Amon-Ra, templo de Ísis. As divindades do panteão egípcio têm uma estrutura física representativa, magista, ocultista, situada, obviamente, num centro de força específico, como as pirâmides estão. Também não eram construídas em qualquer lugar. Tá? Eram construídos em centros de força, ligações de meridianos, onde nessas interseções você tem um vórtice telúrico ou um vórtice cósmico. Então, a estrutura da construção de um templo era muito complexa, ligando a força telúrica à força cósmica astronômica, dependendo da divindade, ligado a uma constelação do céu. Caramba. Onde a Ursa Maior e a Ursa Menor eram referência também. Mas isso aí já é uma outra história. Isso é o conhecimento de Casa da Vida. Né? Bom, então, ao contrário disso, Anubis não tinha templos. Qual era o templo de Anubis? A margem oeste do Nilo. Por quê? Por quê? Porque a margem leste está voltada para onde o sol nasce, para onde Ra surge com todo o esplendor, sua glória, sua luz, sua vida, o grande emanador de vida. Lembrando que Ra, ao contrário do que hoje se admite na egiptologia, não era só o sol físico. Era o que a gente conhece hoje, teosoficamente, como um grande logos. Então, os egípcios tinham um entendimento da questão espiritual do sol como representação da emanação divina aqui para o planeta. Qualquer coisa que aconteça no sol vai se refletir aqui na Terra. Isso os egípcios tinham completa ciência, completo conhecimento. Né? E a trajetória de Ra, do Sol no céu, ele se punha, obviamente, a oeste, e a margem esquerda no Nilo era a margem oeste, a margem onde o Sol se punha, onde começava a noite. O lado que só tinha deserto. Ali é o Saara. Não tem nada ali, não cresce nada ali, não tem vida ali. É o lugar das almas. Então, esse entendimento simbólico se dá principalmente pela barca de Ra, quando o morto, na barca de Ra, cruza, a exemplo do Sol, o Nilo da margem direita para a margem esquerda. Olha que interessante. Então,
as estruturas montadas provisoriamente para mumificação e embalsamamento e todos os seus pré-requisitos sacerdotais e materiais eram montadas na margem esquerda do Nilo. Eram montadas ali para fazer a mumificação, embalsamamento, etc, 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 por grandes sacerdotes, que eram os mais fortes, os de mais conhecimento e os mais poderosos do Egito, especialmente preparados para isso, tá? Que faziam os chamados encantamentos do Livro dos Mortos para que a alma pudesse passar pelos chamados 12 portais do Amentes, né? Portais do astral, que são, na verdade, as 12 horas da noite. 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então, durante as 12 horas da noite, pelo mito egípcio, a alma tinha que passar por 12 portais, cada um deles guardado por criaturas horrendas, né, que estavam ali para guardar essa entrada, e elas estavam amando de uma divindade, de um Deus. E o Livro dos Mortos ensina... né? É isso que eu ia te perguntar sobre o Livro dos Mortos. Pois é, que é um compêndio de vários livros, de vários tratados esotéricos, ocultos, espirituais e de ensinamento com respeito a fórmulas mágicas, palavras passe de encantamentos, etc., para a alma se virar ali. E no momento do embalsamamento, o sacerdote de Anubis, ele ia junto com o morto nesse processo e também evocava essas passagens do Livro dos Mortos, para que o indivíduo soubesse se virar do outro lado. Por exemplo, chega num portal, é impedido de entrar. Não, espera aí, eu sei o teu nome, eu sei o que você está fazendo aí e sei qual é o Deus ao qual você serve. Opa! Aí você fala, pô, ele é obrigado a te deixar passar. E assim, quando você passa pelos 11, Anubis, pelo mito egípcio, pega você pelo braço e o conduz gentilmente à Sala da Verdade, que é o Tribunal de Osíris, onde o seu coração é medido. Caramba! O seu coração é colocado simbolicamente numa ânforazinha pequena, que é chamado vaso canópico. Num prato da balança, e no outro prato colocava-se, simbolicamente, você tem o papiro do Tribunal de Osíris, com respeito a isso, colocava-se a pluma da deusa Maat, que é uma deusa que simbolizava a verdade e a justiça cósmica, né? Ela é chamada Senhora dos Senhores do Karma. Era uma deusa muito cultuada, muito venerada, muito respeitada no Antigo Egito, porque ela é que dava o veredito final para a alma passar ou não no tribunal. E a representatividade dela, que está no ornamento acima da cabeça, que é o que diferencia Maat de Ísis, que as duas têm as asas abertas, mas Ísis tem o trono ao alto da cabeça, e Maat tem uma pena de avestruz, que, perdoem o termo, de sacanagem, é a pena mais leve, é a pluma mais leve da natureza. E essa pluma era colocada ali, no outro prato da balança, e o coração tinha que ser mais leve que a pluma. Puxa, né? Que interessante. Porque Maat primava pela verdade. E mesmo assim, de acordo se o indivíduo passasse ou não no tribunal, tinha... se não passasse, ele era devorado por Amut, que era um animal misto de 3 animais, o hipopótamo, o leão e o crocodilo. Que são os 3 predadores que podem devorar homens, que os egípcios conheciam. E a alma era, entre aspas, devorada. Tá? Depois, essa figura mitológica veio a se tornar, no mito grego, bem depois, o cão Cérbero, de 3 cabeças. Sim. Né? Que não está lá para não deixar você entrar, está lá para impedir que você saia do Hades. Olha. Pois é. Então, dentro desse aspecto, a alma, ao passar pela balança, né, e ter tudo anotado por Thoth, ainda é interpelada por Maat, que um exemplo que é dado por mim, por outros pesquisadores. Vem cá, meu filho, espera aí.
você passou no tribunal, beleza. Mas a tua ficha aqui diz que tu matou tua mãe. Me conta essa história aí. Eu acho que eu já contei isso na outra, mas vamos repetir. Ah, mas não foi bem assim, foram as circunstâncias, eu estava bêbado, ela, enfim, foi um acidente e tal. Ah, o cara cheio de desculpas. Porque o egípcio só tinha medo de uma coisa, não ter como se justificar perante o tribunal. O resto, o egípcio não tinha medo de nada. Então, aí a Maatia, tá bom, meu filho, vai, passa por aquela porta ali. O cara abria a porta, pum, caía no inferno. Caía nos umbrais do Amentes. Né? O outro passava no tribunal, vem cá, peraí, calma. Ah, mas o que a senhora quer? Pô, eu sou Maatia, me respeita, eu tenho sua ficha aqui diz que também você matou tua mãe, me conta essa história aí. Realmente, eu matei, faria de novo, ela me perturbava, eu não aguentei, fiz mesmo. Ah, muito bem, então você passa por aquela porta ali. Ele ia para a porta abrir, estava no paraíso, perante Osíris. Poxa, mas qual a diferença? A diferença é que, para os egípcios, a verdade era fundamental. Claro. Que conta, segundo os antigos egípcios, e pelos atributos de Maat, o que conta do outro lado, quando você vai para o outro lado, é você ser verdadeiro. É o principal. Tá? Não só as suas obras, mas você ser verdadeiro com o processo e principalmente consigo mesmo. Tá? Isso vale muito, você assumir o que você é e o que você fez. Paulo, essa essência se perdeu no Egito? Quem está vivo hoje no Egito? De toda essa sabedoria milenar, sei lá quantos... O que está vivo hoje? A sabedoria milenar está viva hoje nos conhecimentos ocultos e, na prática, você encontra uma coisa aqui, outra coisa ali, não só no Egito como em outros lugares, mas é mais raro pelo período que a gente atravessa. E muita coisa se perdeu no Egito, por quê? Primeiro, a partir de Ramsés III, o último grande faraó genuinamente egípcio, houve uma dispersão tal, um desgoverno, né? Ninguém se entendia, todo mundo contra todo mundo, deu origem a revoluções, a guerras internas, conflitos internos, que abriram com essa desunião uma guarda, uma porta definitiva para invasões de outros países que foram assumindo o Egito, né? Sistematicamente. Embora antes disso já tivesse ocorrido, o egípcio sempre conseguiu retomar a sua autonomia, a sua autoridade. A partir de final de Ramsés III e Ramsés IV, isso aí foi se abrindo, isso aí já devia ser o quê? 800 a.C., mais ou menos, foi quando definitivamente o Egito foi, em relação ao que era, ladeira abaixo. Embora de uma forma lenta, de uma forma gradual. 800 a.C. era o quê? 800, 750 era o rei Salomão. Depois rei Davi, em Israel, fazendo uma concepção paralela de tempo. Né? Então, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, depois vieram os árabes. A história egípcia está me parecendo Atlântida revivida. Né? Os mesmos erros da Atlântida se repetiram no Egito, vamos dizer. Nós estamos hoje, 2022, cometendo muitos, principalmente no Ocidente, os mesmos erros. Que incrível, né? Que tendências difíceis essas de serem alteradas. Se o ser humano não muda internamente, não aprende com a lição, a tendência é a história se repetir. Nossa, que é isso? A gente sabe disso. Se você não alcança na escada de Ra um degrau ou não otimiza a melhor parte de seu DNA, a tendência é você fazer com que a história se repita. A nível individual e a nível coletivo. É o que nós encontramos hoje. Por isso que, penso eu, não queria entrar nesse mistério, mas, enfim, enquanto o ser humano não mudar internamente, não tem sistema de governo. Não tem, mas essa resistência à mudança é incrível. Pois é, não tem sistema de governo ou nada que dê certo. Enquanto, como você bem falou, continua essa teimosia, essa resistência ao sagrado. Não digo em termos religiosos, mas o sagrado interno nosso, para que nos transformemos em pessoas melhores cada vez mais. Paulo, a casa do faraó. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Tudo isso que foi dito com respeito à casa da vida e à casa da morte é um pequeno resumo, que nós não temos tempo. Nossa, maravilhoso. A base era essa. Na casa da morte, por exemplo, o processo de embalsamamento e mumificação durava 72 dias.
no processo geral. Lembrando que são 72 os nomes de Deus na Kabbalah. Isso não é à toa, uma vez que os egípcios tinham, sob uma outra forma, esse tipo de conhecimento também. Então, existia, dentro desse calendário, né, dos 72 dias na casa da morte, do corpo na casa da morte, o processo relativo a cada um do que nós conhecemos hoje pela Kabbalah dos 72 gênios. Como existe uma manifestação de uma divindade dentro da astrologia, né, egípcia, onde para cada signo representava uma divindade que influenciava a sociedade planetária e o planeta, né, durante aproximadamente 30 dias, e cada dia ou cada ângulo, 30 graus, cada ângulo de um signo zodiacal era a manifestação de uma derivação dessa divindade. Eles sabiam interagir com isso. E para fechar a Casa da Morte, tem uma descoberta recente no Antigo Egito, pelos egiptólogos, que fazem um trabalho realmente hercúleo, fantástico, né? Que mostra que, ao contrário do que se pensava que só os ricos, nobres, endinheirados tinham acesso ao embalsamamento e à mumificação, todos tinham acesso porque foi descoberto que os sacerdotes da Casa da Morte eram empreendedores. Eles faziam pacotes coletivos com preços módicos para qualquer um que pudesse, até mesmo em suaves prestações, ser embalsamado, mumificado, passando pelos rituais. Olha só. A coisa impressionante. Empreendedorismo funerário do Antigo Egito. Existia, voltando para a Casa da Vida só nesse detalhe, existia algo parecido no Antigo Egito com o que nós temos hoje, chamamos de Ministério Público. Estava ligado diretamente à Casa da Vida e principalmente à Casa do Faraó, né? O Ministério Público, parecido com o que nós temos hoje. E entramos hoje no Per ou Ferra, Ferará, que é o termo egípcio para a Casa do Faraó, né? Que os egípcios não chamavam o seu monarca de faraó. Faraó é um termo que vem de farão ou faraon, que é grego e que consta na Bíblia, né? Os egípcios chamavam seus monarcas de Nessu, que quer dizer rei, ou Neb, que quer dizer senhor. O termo faraó só veio muito depois e por intermédio dos gregos, né? E pegou, hoje é faraó e aí de quem diga o contrário. Então, o Feraá, a casa do senhor, ou a casa do faraó, era justamente a estrutura e a parte física era o palácio onde o faraó governava. E, dependendo do faraó, porque nem todos faziam isso, muitos percorriam o Egito inteiro, ou seja, ele tinha uma localidade consagrada em cada cidade e templo para recebê-lo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o faraó, ele não era somente um rei, ele era um iniciado. Ele juntava as questões de ordem temporal, material, com espiritual. Ele era um iniciado. Existia a grande iniciação da Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Os sumos sacerdotes, hierofantes, grandes sacerdotisas e os faraós passavam por essa suprema iniciação. Independente da idade, né? Porque muitos eram muito jovens, né? Independente da idade. Às vezes até ele entronizava e fazia iniciações depois com o tempo, mas tinha que fazer. Tá. Perfeito, tá? Perfeito. Então isso era um misto da Casa da Vida com a Casa do Faraó. Antes de entronizar, por exemplo, ele tinha que vestir, que portar cerimonialmente uma vestimenta para cada divindade do panteão principal, né? Porque ele assumia, obviamente, a representação dos deuses, principalmente de Horus, que é o deus falcão, aquele que observa o Egito do alto, de uma vez só, todo, né? Então, o simbolismo do falcão ligado a Horus é esse. Filho de Osíris, que observa o Egito todo do alto, e o faraó tinha esse atributo, por isso que ele era o representante da terra
do deus Horus, o aspecto filho da Trindade para a humanidade. Isso que era também muito interessante. E como o faraó era um sacerdote, todo local que ele tinha pouso no Egito tinha que ter um lugar consagrado para ele. Para ele deliberar em termos, embora isso fosse raro com alguns faraós, mas existia isso para ele deliberar em termos materiais e fazer os seus rituais. Né? Porque ele capitaneava determinados cerimoniais, por ser a figura máxima espiritual e temporal de Estado no Antigo Egito. Ainda mais que, pelo faraó Narmer, ou Menés, ou Merenés, o primeiro faraó, considerado o primeiro faraó, foi ele que uniu o Egito. Né? As duas terras, Alto Nilo e Baixo Nilo, formando um Estado só, dentro do aspecto político, econômico, cultural e religioso. Então, o Egito foi o primeiro Estado soberano da humanidade, né? Durante séculos e séculos, para não dizer 2, 3 milênios, porque o que mais encontramos de avançado depois do Egito, além do Egito, era a Índia, que não existia como Índia, eram reinos. Tradicionalmente, isso ainda funciona hoje. A Grécia Antiga eram cidades-estado. Sim. E assim por diante. Não existia um Estado, um país, como hoje nós conhecemos. Né? Isso só veio milênios depois. Então, o Egito foi o primeiro Estado soberano, o primeiro país mesmo, unido. E o faraó tinha como responsabilidade material e espiritual manter isso unido, manter a prosperidade funcionando, a agricultura funcionando, a sociedade funcionando. Era de responsabilidade dele, uma vez que o povo o via como uma divindade. Né? O que temos hoje na Igreja Católica, por exemplo, que herdou muita coisa desse legado egípcio, principalmente em termos ritualísticos, né? Qualquer lugar que o Papa vá e tenha que deliberar, porque o Papa também é um chefe de Estado e um chefe religioso, a exemplo do que o faraó era. O faraó representava Horus na Terra, o aspecto filho da Trindade. O Papa representa Jesus na Terra, que é o aspecto filho também, né? Assim considerado. E quando ele precisa deliberar, né, seja como chefe de Estado ou como chefe religioso, ele precisa de um lugar consagrado, um lugar que ele estiver para isso. Quando ele sai ao mundo em visita, nem todos os lugares que ele vai têm esse ponto. Mas os pontos que tem é como se fosse uma representação do Vaticano. O Brasil tem. Foi consagrada a Catedral da Sé em São Paulo, consagrada a Aparecida, em Aparecida, a Grande Basílica. Foi consagrado, por exemplo, a igreja de Santa Terezinha, que fica até perto de onde eu moro, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Todos eles passaram a ser basílica, e a basílica tem uma cadeira ou um trono para o Papa. Que interessante. Isso vem do Antigo Egito. O faraó tinha um trono, tinha um lugar de deliberação para ele, onde quer que ele fosse. Tá? Então, a responsabilidade de Estado e de religião do faraó era imensa. Tá? Era muito, além do potencial que ele naturalmente tinha em termos psíquicos, em termos paranormais, que ele também era preparado para isso, junto com o sumo sacerdote. E existiram casos raríssimos, mas existiram, de sumos sacerdotes ascenderem o trono faraônico. Né? Enfim, isso tudo era relativo à casa do faraó. O Per-Ra e a casa do faraó tinha essa responsabilidade, espiritual, religiosa. A principal era em Heliópolis, em Anu, onde ele tinha contato ali com uma abertura com o chamado, conhecido hoje como Rei do Mundo. Isso era conhecido no Antigo Egito, e era chamado de O Senhor Ptah, Lord Ptah, divindade artesã construtora do universo.
segundo o entendimento dos egípcios. Nós conhecemos hoje, dentro do ocultismo, principalmente judaico-cristão, como o senhor Melquisedeque. Opa, sim, o rei do mundo. O rei do mundo, os egípcios conheciam como o senhor Ptah. E esse ritual de contato com o rei do mundo, entre aspas, se dava no subterrâneo do templo de Heliópolis. Era feito uma vez por ano com o faraó. E era o ritual responsável pelo que se acreditava no Antigo Egito, pela ciência no Antigo Egito, que era o ritual anual que mantinha a estrutura forte do Egito, prosperidade, etc. e tal. Que, na verdade, era mantida pelo próprio povo, é a maneira cultural e filosófica do egípcio se portar diante da vida, se portar diante de tudo, né? Que era reforçada com uma contraparte espiritual, que era a responsabilidade do faraó. As deliberações de Estado, intercâmbio com outras nações, com outros lugares, e outros processos ligados a conflitos, guerras, expansão do império, etc., eram um local específico dentro do palácio para receber os dignitários de outros lugares, tá? As questões políticas, econômicas, comerciais do Antigo Egito e a chamada correspondência oficial da casa do faraó, né, pelos seus escribas e médicos particulares, tá? Porque as outras nações trocavam cartas, tá? Quando a Renata morre, Nefertiti recebe várias cartas de outros dignatários de outros países, até mesmo dos hititas declarados inimigos, para oferecer um cônjuge. Tá? Existia muito disso naquela época. Claro que Nefertiti se recusou e tal, aí é uma outra história muito interessante, porque ela assume o lado masculino iniciático, como Hatshepsut fez, tá? E ficou conhecida como o faraó Setemp-Kahá, que muitos acham na egiptologia que foi um faraó diferente depois de Akhenaton antes de Tutankhamon, mas não foi. Foi a própria Nefertiti. Mas isso aí é uma outra história e também bastante polêmica. Então, essas deliberações políticas, econômicas, comerciais, de Estado dentro do Egito e fora do Egito eram feitas também, capitaneadas pelo faraó e seus sacerdotes, dentro da casa do faraó, que tinha essa finalidade geral, temporal e espiritual. E a manutenção dos templos que eram supervisionados pela casa do faraó, mas eram de responsabilidade dos grãos sacerdotes e grãs sacerdotisas desses respectivos templos. Tá? E os palácios também, que eram coisas monumentais, cada vez mais se descobre estruturas palacianas no Egito que deixam a gente de queixo caído, estruturas que não ficam nada a dever ao Palácio de Versalhes em 2000, 3000 a.C. Nossa. Paulo, esse é o tipo de aula que a gente não quer que nunca acabe, né? Mas ó, o tempo se esgotou muito. Nossa Senhora! Sabe, na escola, me lembro o tempo, tinha aquelas aulas chatas, né? Que a gente não via a hora de acabar para chegar ao recreio e ir embora para casa. Mas esse hoje foi o tipo daquela que a gente quer que o professor continue, mas tem outros para passar, né? Foi muito elucidativo. Eu não fazia a menor ideia disso, quer dizer, não é novidade nenhuma, porque somos todos ignorantes, a gente ignora a maioria das coisas, né? Então, puxa vida, isso é para assistir, muita novidade, muita associação. Achei incrível essas associações, que parece que é coincidência ou não tem nada a ver, e tem tudo a ver, tudo se liga, né? É fantástico, isso aí nós vamos aprofundar numa outra oportunidade. E eu sinto que isso aí que você contou tudo, que eu perguntei se isso ainda estava latente na humanidade, eu tenho certeza que continua em grupos secretos, vamos dizer assim, porque tem que ser assim, né? Tem que ser assim, porque a gente não pode entregar. Falamos sobre as tendências, se as tendências derrubaram hoje, se esse conhecimento viesse à tona hoje, naturalmente seria novamente mal usado e a coisa descambaria de novo. Então, sim, mas está chegando o momento. Isso está em
cada um de nós, dentro de cada um de nós. Como você disse, isso aí já é uma outra história, né? Precisamos resgatar isso, e muitos já estão resgatando. Como era a máxima na Casa da Vida, no Antigo Egito? Os ensinamentos religiosos ou espirituais, na verdade, espirituais, filosóficos e científicos, eles precisam ser absorvidos e passados de acordo com o momento e necessidade evolucional de cada um. Perfeito, perfeito. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, querido. Estou à sua disposição. Vamos continuar isso, porque tem muito conhecimento ainda oculto que a gente tem que trazer à tona. Então, fraterno abraço, fica bem, um forte abraço. Para vocês também. Muito obrigado a todos vocês que estiveram. Namastê e Jai Ra. Gente, que maravilha, né? Falar com quem conhece. Olha, como é bom, como é que alguém se recusa ao conhecimento? É incrível. O conhecimento está aí à nossa mostra todo dia, toda hora, todo momento, em todos os lugares, e a gente se faz de cego, né? E depois a gente fica reclamando da vida. Que eu não aprendi, ninguém me contou isso. Não, é que você não estava ligado, vamos dizer assim, para isso. Então tá aí, olha, que civilização maravilhosa, quanta história, quanto conhecimento a gente pode buscar disso, usufruir, está aí à nossa disposição. Se funcionou naquele tempo, funciona hoje. Isso aí é um conhecimento eterno. Então vamos nos ligar, vamos nos permitir, vamos estar mais atentos e para a gente melhorar o nosso estado de ser, a nossa vida, e melhorando individualmente, nós fatalmente vamos melhorar o todo. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.